tenho a incumbência de falar hoje sobre um tema muito importante. Não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Amém? Aguenta até meia-noite? Amém? Amanhã é feriado, irmão, mas você não trabalha, amém? Então, aguenta aí em nome de Jesus. Vamos orar pelo pastorzão, estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, pedimos que nesse momento o Senhor venha usar o teu filho com poder, com graça, com autoridade, que ele seja um instrumento nas tuas mãos, a fim de que o Senhor venha cumprir, Senhor, o propósito desse culto, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Não seja a minha vontade, mas a tua. Eu fui incumbido de nessa noite estar compartilhando com vocês a respeito de uma vontade. E eu quero falar nessa noite dessa verdadeira essência que começou no sacrifício de Jesus. Quantas vezes ou quantas Páscoas que nós passamos e coisas passaram desapercebidas, porque de uma certa forma virou rotina. Mais uma Páscoa, mais um momento de reunião com família, mais um momento de reunir, de fazer um churrasco, de fazer um peixe, nada contra isso. Mas essa essência do verdadeiro sacrifício de Jesus, eu vim hoje com uma missão, através do Espírito Santo de Deus, despertar para nós a importância desse sacrifício. Porque é sobre redenção, é sobre libertação e uma entrega total. É sobre isso que é a nossa verdadeira Páscoa. É a respeito de ter a oportunidade nesses 3 dias de refletir sobre tudo que fizemos ou deixamos de fazer. É tempo de dar uma resposta ao grande amor que nos libertou. É o tempo de despertarmos para o que Deus tem para nós por esses dias. E eu quero dizer para você que é um tempo de decidir o que precisa ser mudado ou renunciado. Esse tempo nós precisamos estar atentos para entender que hoje não é apenas mais uma Páscoa. É a Páscoa. O Senhor quer que você marque sobre a sua vida, hoje, nesses 3 dias, nós vamos viver uma intensidade da verdadeira Páscoa. A Páscoa de 2025, ela vai liberar algo para nós, porque vai vir um entendimento profundo do que foi esse sacrifício. Porque talvez a gente não conseguiu ainda valorizar isso, por causa do automático. É mais uma Páscoa, é mais um ano, é mais uma preocupação triplicada, porque nós nos preocupamos com chocolates, com almoços, nada contra. E a essência talvez ela não é compartilhada, nós precisamos estar atentos para isso. Repita comigo, vai ser a nossa Páscoa 2025. A Páscoa, com intensidade. A Páscoa, porque o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração, eu fiz questão de anotar, porque essa Páscoa vai liberar acessos a partir do nosso entendimento de tudo que foi feito para mim e para você por Cristo. Por isso que vai ser a Páscoa, vai ser diferente, porque vai vir um entendimento, esse entendimento vai gerar no mundo espiritual acessos na minha vida e na sua vida. Coisas talvez que a gente ainda não compreendeu. Eu vim com uma missão que você saia daqui nessa noite e vá para sua casa reverberando isso na tua mente, que isso realmente te incomode, que isso realmente desperte em você. Sabe por que não vai ser a Páscoa? Porque esses 3 dias vão ser um impulso para a gente viver o ano todo a essência do sacrifício de Jesus. Não vai ser só hoje que nós vamos falar a respeito de uma vontade, amanhã de um arrependimento, de uma celebração. É para ativar em nós
no nosso espírito, não na nossa normalidade, mas no nosso espírito, que um sacrifício de Jesus vai me ativar na mente e no coração, para que eu venha caminhar com uma ótica diferente daquilo que foi gerado. Porque o sacrifício de cruz, antes dele começar a gerar algo no reino natural, ele começou no espiritual. E você precisa compreender isso. Mas eu tenho algo para dizer para você. Foi por causa desse amor que você está aqui, que nós estamos aqui. Como foi dito aqui no início, ele não olha para a tua condição, para o teu pecado, ele não olha para essas coisas. Ele quer que você se achegue para ele, que venha libertar. Ele venha te curar. Essa é a Páscoa, onde nós vamos viver a partir de hoje coisas sobrenaturais na nossa vida, geradas pelo entendimento do que o reino espiritual é. Nós vamos crescer numa maturidade onde a gente vai entender que é necessário que eu cresça a cada dia, que eu viva me aproximando a cada dia, porque está se aproximando a vinda do Senhor. E quanto mais eu caminho nessa maturidade, nessa compreensão, mais eu entendo que eu preciso me posicionar e estabelecer um critério verdadeiro e genuíno na minha vida e na minha casa. Mas se não for assim, nós podemos acabar deixando que seja só mais uma Páscoa. Só mais um momento. Só algo que mexeu e não transformou. Essa Páscoa é para que a gente entenda que é libertação. É passagem de um modo de vida para outro, é transformação, é cura, é restauração. E a compreensão que nós vamos buscar nesses dias vai além daquilo que nós vemos em filmes. Ou talvez na rede social. Porque o sofrimento de Jesus começou primeiro, foi na esfera espiritual. Diga para quem está do seu lado, foi por mim, foi por você. A primeira Páscoa no Antigo Testamento foi um livramento. Lá em Êxodo capítulo 12, Deus ordena que o povo marque os umbrais das portas com o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte passasse por cima e poupasse aquela casa, aquela família. Isso marcou a libertação do povo de Israel do cativeiro no Egito. Eu estou dizendo isso para você porque Deus sempre teve um propósito para a nossa família, para a família. De onde aquela família estiver estabelecida nele, há uma proteção. Praga nenhuma chegará sobre a tua casa, nenhum mal atingirá os teus filhos. A tua casa prosperará, vocês prosperarão, viverão a alegria do Senhor. Por isso que eu pulo para o Novo Testamento para dizer para você que Jesus se torna o Cordeiro Pascual, o sacrifício perfeito. Como diz João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente vai começar a viver, a entrar nisso e compreender que Deus continua o mesmo propósito pela nossa família, salvação. Para que a gente possa seguir esses dias e compreender no Espírito. Porque quando nós vemos as cenas de filmes, a gente tem uma ideia. A gente tem uma noção. Mas nada disso se compara com a realidade que Cristo viveu por mim e por você. E é na véspera da crucificação, durante a celebração da Páscoa, que vemos Jesus no Getsêmani. Em um momento íntimo com o Pai, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas tua vontade. O Getsêmani, ele foi o momento em que Jesus decidiu obedecer até o fim. Ele enfrentou angústia profunda, mas permaneceu no propósito. No Getsêmani recaiu sobre Jesus uma angústia profunda, um peso espiritual imenso.
É isso que eu quero que você compreenda nessa noite, para que você possa mudar talvez a ótica, mudar a tua fé, mudar a tua intensidade em buscar a Deus, porque ele sofreu, recaiu sobre ele uma angústia profunda, um peso espiritual imenso. Diga para quem está do seu lado: foi por mim, foi por você. Ele sabia que estava prestes a enfrentar a cruz, e ali começou a experimentar o sofrimento do pecado da humanidade sendo colocado sobre ele. Repete comigo: foi por mim e por você. A Bíblia diz que Jesus começou a sentir tristeza e angústia. E disse que a minha alma está profundamente triste até a morte. Foi por mim e foi por você. Essa angústia levou a Cristo a sentir dores, uma agonia que é registrada lá em Lucas capítulo 22, versículo 44, que o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. Antes da cruz, o sangue começou a ser derramado por mim e por você. Você consegue imaginar que o peso que estava sobre ele não é nada natural? Que as chibatadas que ele ia levar, ele ia sentir dores, a humilhação que ele ia passar, ia sentir dores em todo o contexto da crucificação. Mas no Getsemane, a dor foi intensa, porque foi no Espírito. A ponto dele chegar para o Pai e dizer: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Você sabe o que era esse cálice? Era o cálice da ira de Deus, que estava direcionado para toda a humanidade. E no momento de angústia, de dor, de sofrimento, ele pediu: mas, contudo, seja feita a tua vontade. Repete comigo, fala para quem está do seu lado: foi por mim, foi por você. Foi uma dor, uma angústia, e espiritualmente Jesus estava ali carregando o peso do pecado da humanidade, mesmo antes da crucificação. Foi no Getsemane o início da sua entrega total. Por isso que, assumindo o lugar dos pecadores, aceitou beber o cálice da ira de Deus. Eu quero que isso fique na sua cabeça. Fala para quem está do seu lado: foi por mim, foi por você. Eu quero que você saia daqui reverberando na sua mente: foi por mim que ele sofreu as piores dores. Foi por mim que agonizou ali no Getsemane. Foi ali que gotas de sangue saiu pelo seu suor. Foi ali. Alguns estudiosos, só para você entender da agonia de Jesus, entendem que esse suor e sair como gotas de sangue, eles entendem como uma condição difícil, rara de acontecer, mas que é possível quando uma pessoa está passando por um estresse extremo, aonde você começa a misturar, ele começa a misturar o sangue que passa pelos poros, se mistura com o suor. Eles chamam isso de hematidrose. Algo que mexeu na estrutura física de Jesus, porque ele estava ali despojado de toda a sua plenitude, como homem, sofrendo por mim e por você. Eu preciso passar para você que no versículo 42 de Lucas, a gente aí vê também o peso do cálice. Porque ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse cálice tinha uma representatividade, representador que ele estava passando, que ele iria passar, representa e apontava para a cruz, para a entrega dele.
O Espírito Santo quer que eu e você comece a imaginar a intensidade dessa dor e começar a valorizar cada minuto de nossa vida, cada instante, do deitar ao levantar, em tudo que nós temos, em tudo que nós fazemos. Entender que nós avançamos por causa desse sacrifício. Nada substitui isso. E Jesus, ele não foi para a cruz por obrigação. Ele não foi obrigado. Mas ele foi por amor e obediência. Ele escolheu o caminho do sacrifício para que nós tivéssemos vida. Diga para quem está do seu lado: foi por mim e foi por você. E tudo isso, gente, começou com uma oração. Uma oração de redenção. Houve uma oração no meio da angústia, onde relata que Jesus orava intensamente, como eu já disse para vocês, suando gotas de sangue. Você consegue imaginar isso? Você consegue raciocinar a respeito dessa angústia? Mas naquele momento, no Getsemane, ele estava ali com o Pai, e era o momento de um secreto, e ele orou. A oração é onde se vence a carne. Ela fortalece o espírito e se alinha com o coração do Pai. Jesus venceu primeiro no Getsemane, quando orou. Ele venceu a tentação de desistir. Quantos de nós, em momentos que estamos angustiados, aflitos, com alguma preocupação, a gente não se apercebe que a oração vai nos levar a compreender que mesmo em tempos de perdas, mesmo em tempo de humilhação, mesmo em tempo de escassez, nós temos a quem recorrer. Temos um colo, temos um refúgio, temos um abrigo. Temos a quem nos achegar, que vai nos mostrar que o melhor é obedecer à vontade do Pai. Você já parou para pensar o que eu e que você tem desobedecido ao Senhor? Talvez alguns de nós não obedecemos à questão de perdoar. E carregamos isso, achando que estamos bem, que o tempo vai sarar isso. E o Senhor ensina na sua palavra que nós temos que perdoar. Ele deixou o maior exemplo disso no sacrifício de cruz. Porque todo esse processo que eu estou falando para vocês, ele começou, essa aflição, essa angústia, a ser no espírito. Foi no jardim do Getsemane que ele começou a sentir toda essa angústia. Foi nesse sentido que eu quero dizer para você que a obediência de Jesus nos ensina que a verdadeira vitória está em dizer: não seja a minha vontade, mas a tua. Quantas vezes nós caminhamos desobedientes? Não, deixa eu fazer do meu jeito. Nós temos aqui um grande ensino para nós nessa noite. Ele nos ensina que o melhor é você obedecer, que a obediência ela vai te dar uma vitória. Não seja feita a minha, mas a tua vontade. No Getsemane houve essa luta entre a vontade humana e o propósito divino. Você imagina que ali no Getsemane foi um cenário de uma batalha invisível, não tendo um exército, mas sim dentro do coração do Salvador. Jesus 100% Deus e 100% homem. Estava diante da decisão mais difícil, entregar-se completamente ao plano do Pai, que incluía dor, humilhação e morte. Diga mais uma vez: foi por mim e por você. Mas ele ora, ele pede ao Pai, se possível, mas se não, que seja feita a tua vontade.
essa humanidade de Jesus, ele sentindo o peso do que está por vir. Ele sabe que será traído, rejeitado, açoitado e crucificado. Mas mesmo assim ele fala: contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Esse é o maior modelo de expressão de rendição da história. Ele se rendeu por mim e por você. Jesus escolheu a vontade do Pai, mesmo sabendo o preço que pagaria. Foi por mim e por você. Quantas vezes nós oramos pedindo que Deus faça a nossa vontade? E às vezes nem perguntamos qual é a vontade dele. Nós entramos num propósito porque achamos o que pedimos conforme a nossa vontade é o melhor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, ou seja, ela é a melhor, mesmo que você no momento não compreenda. Quando Ele te pede algo em sentido de obediência, você talvez ache que não tem como entendimento daquilo, não entenda no momento. Obedeça, porque o Pai sabe tudo melhor do que nós. Tem coisas que nós ficamos questionando, perdemos tempo, nem oramos. No momento de angústia, como eu já disse aqui, Jesus foi para o seu secreto. Getsemane é o secreto. Ele pediu que o Pai o ajudasse numa empreitada, mas ele, já que não tem como o Senhor tirar isso de mim. No momento do Getsemane, ele lutou, mas não desistiu do propósito do Pai. Para que hoje nós estivéssemos comemorando, celebrando essa vitória. E aqui eu não falo de ganhos, de coisas. Por isso que vai ser a Páscoa. Eu determinei na minha vida, eu quero determinar e liberar na vida de vocês. Vai ser a Páscoa que vai liberar acessos no reino espiritual para você ter compreensão, maturidade, para não desistir daquilo que o Pai tem para mim e para você, em nome de Jesus. É o tempo que eu quero viver, você tem que ansiar viver isso. Esse sacrifício, ele nos dá acesso para dizer, para toda tentativa, para toda agenda maligna: ei, o meu Redentor, ele se sacrificou por mim, o meu Redentor, ele colocou-se no meu lugar, o meu Redentor foi para o madeiro e recebeu tudo no meu lugar. E aí depois ele mostrou ali a dívida paga, tudo pago. Você não tem o direito de intervir na minha vida, você não tem o direito de mexer na minha família, porque tudo foi pago na cruz por Jesus. Essa que é a Páscoa que nós vamos viver. Ela não para nesses 3 dias. Entenda que a vontade do Senhor, ela sempre vai ser boa, perfeita e agradável para mim e para você. Mas às vezes a vontade dele nem às vezes é confortável, é? Mas ela sempre é redentora. A vontade de Deus levou Jesus para a cruz, para um lugar de dor, mas também nos levou à salvação, um lugar de vida. Se nós estamos aqui, é porque Ele não negou de respeitar a vontade do Pai. Olha que estranho, talvez chocante, quando nós lemos, às vezes, rapidamente, sem compreender. Isaías 53:10, o pastor leu aqui também, diz que todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Foi do agrado do Senhor, mas não porque Deus quer sentir prazer na nossa dor, não, porque Ele via além. Nós estamos aqui nessa noite presente, buscando de uma compreensão dos céus para aquele sacrifício, para que nos mova de uma maneira diferente a partir de hoje, para que a gente tenha a consciência e busque maturidade para compreender, que os nossos olhos espirituais sejam abertos para a gente perceber o que está ao redor,
para que detalhes, para que agendas, para que armadilhas, elas não sejam aonde a gente vai cair. Ele já fez tudo o que precisava fazer. Pagou a nossa dívida. Foi no inferno, pegou a chave da vida e da morte. E às vezes a gente fica pedindo. Chegou o tempo de esperar no Senhor. A resposta vem. Você acha que esse sacrifício, essa angústia, essa agonia que ele passou, não vai gerar a cada dia em nós uma esperança de que temos o Senhor em nosso favor? Foi por mim e por você. Para de se sentir coitado. Para de talvez deixar-se vencer por vozes que tentam te anular. Para. Às vezes a gente se entrega a pensamentos que acabam roubando a essência de adoração, uma preocupação. Olha só, quando em Isaías foi falado que o Senhor agradou Moelo, é porque ele já via adiante, ele já sabe do nosso futuro, ele já via, já tinha a percepção, a ideia, o plano de que o sacrifício de cruz de Jesus nos daria salvação. Quero dizer para você que Deus sempre esteve no controle. Ele nunca foi fora do controle. Ele nunca foi pego de surpresa. Sabe o que ele gosta de fazer? De nos surpreender. Mas aonde que eu vou caminhar se talvez o meu nível de obediência ainda não está de acordo? E nessa noite eu quero que você entenda que a obediência de Jesus, ela veio antes da vitória. Antes da cruz teve uma rendição. A verdadeira vitória, ela começa quando decidimos obedecer mesmo sem garantias humanas. Eu resolvo nessa noite obedecer, porque quem me garante vitória é Deus. Não são as circunstâncias, não são homens, não são conta bancária. A minha vitória, aquilo que eu tenho que todos os dias pensar, eu tenho que todo dia buscar entendimento no espiritual, de que eu estou aqui para ser um instrumento das mãos do Senhor, para que a minha casa receba da parte do Senhor através de mim, para que eu decrete, para que eu libere, porque um sangue derramado na cruz foi para que eu pudesse, com poder e autoridade, dizer que o sangue de Jesus tem poder, que o nome de Jesus tem poder, que eu possa, em nome de Jesus, combater o bom combate nas regiões espirituais, porque eu sei que a cada um de nós cabe uma luta. Há uma agenda contra a nossa vida para que a gente desista. Talvez no nosso meio, essa noite, tenha alguém querendo desistir. Mas eu vim aqui dizer para você, o sacrifício de cruz é para te levantar e dizer, não desista. O sacrifício de cruz é para que você prossiga. E uma obediência, ela vai te levar ao mesmo caminho que Jesus teve vitória. Porque muitos se enganam que a cruz foi uma derrota. Não, a cruz foi um vencer. Vamos imaginar todo o complô do inferno contra Jesus. Quando ele chegou, desde o caminho dos açoites, desde o Getsêmani, porque você imagina só, ele teve toda aquela agonia, ele sabia o que ia acontecer. E ali, logo que ele saiu, ele já foi traído. Levado para ser açoitado, humilhado. A cruz que ele carregava era em torno de 90 quilos. Para ele, para a estrutura física dele, era pesado, para a nossa 90 quilos. Humilhado, zombado, porque cadê o teu reino?
Ele escutou tudo isso. Tudo. Ele escutou tudo isso. Ele não desistiu porque tinha um propósito. E o inferno estava ali. Agora ele perdeu. Porque, como foi dito aqui, ele foi como um cordeiro mudo, sem uma palavra. Mas, com todo o diagnóstico que aconteceu, com toda a estrutura da crucificação, a vitória estava decretada pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do Pai, que liberou o Filho para sofrer por mim e por você. E quando aconteceu, ao terceiro dia, o ressuscitar do nosso Deus, o inferno foi derrotado. Ele não tem poder para mexer na minha vida e nem na sua. O sangue de Jesus derramado na cruz, vertido na cruz. Quem está com sede aqui agora, nesse momento? Tem alguém com sede? Jesus, quando estava na cruz, ele disse assim: tenho sede. Os caras gostavam de zombar mesmo. Sabe o que eles fizeram? Eles colocaram fel na bebida de Jesus, no ísopo ali. Aquela bebida misturada com fel era usada porque a cruz era comum naquela época. Para os assassinos, para os ladrões, era normal. Ele estava ali sem merecer. Ele estava ali como inocente. Ele se colocou no meu e no seu lugar. E na hora que os soldados colocaram no ísopo e levaram a sua boca, ele negou. Sabe por quê? Porque aquela bebida, que era fermentada com fel, aliviava a dor. Era como se fosse um anestésico. Alguns estudiosos relatam que era como se fosse um anestésico. Ele abriu mão para que a sua dor não fosse aliviada, porque foi por mim e por você. Ele sabia do propósito que ele ia levar. O propósito de hoje nós estarmos aqui e temos a mensagem de que podemos sim continuar crendo, podemos sim não desistir daquilo que ele prometeu, porque ele fez isso por mim e por você. A obediência, ela vem antes da vitória, como eu disse. A cruz era o caminho para a reconciliação. O sofrimento de Cristo, ele gerou salvação. Muitas vezes, nós queremos escapar do processo, né? Que a gente está passando. Mas o processo de Deus, mesmo doloroso, ele gera fruto. O processo doloroso em Jesus gerou um fruto eterno. Talvez o que você está vivendo pode não ser o que você esperava. Talvez pode ser o que você queria, não está de acordo com a tua vontade. Mas pode ser que Deus está usando para te transformar em algo. Não sei. Submeter à vontade de Deus não é sinal de fraqueza. É sinal de fé e dependência. Quer dizer, eu dependo do Senhor. Quantas decisões nós tomamos, acabamos desobedecendo porque nem consultamos a Deus. Achamos que a nossa lógica, o nosso pensamento, o nosso entendimento humano é capaz de decidir. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós não viramos uma máquina. Nós não somos controlados, como alguns falam, né? Ah, vocês ficaram bitolados, vocês ficaram controlados. Não, é dependência. É dizer que meu raciocínio humano, meu entendimento humano, ele pode me levar a alguns lugares. Mas a maior parte das vezes, quando eu não consulto o Pai, ele me leva para lugares ruins. Ele faz com que eu me frustre, porque eu vou fazer isso na expectativa humana. Mas quando Deus está no meio, Deus está no controle, tudo vai bem. Talvez até uma situação ruim, ela se torne boa, porque você cresce com ela. E sabe que não vai desistir.
submissão, ela nos posiciona para viver o melhor de Deus. Mesmo quando eu caminho, e esse caminhar não parece estar legal, eu não estou entendendo, obedeça. O Pai, Ele vai te mostrar, Ele vai te conduzir. Jesus, Ele não apenas morreu por nós, Ele viveu uma vida de rendição ao Pai. A obediência dele não começou só no Getsemane, ele obedeceu todo o tempo. A cruz, ele só foi o ápice dessa rendição. Mas a vida dele foi toda um exemplo de obediência. Filipenses 2:8 diz: ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Em tudo ele foi obediente. Quero dizer que a sua obediência hoje pode ser o caminho para a sua libertação. Minha libertação? É. Porque quando nós caminhamos desobedientes ao Senhor, é porque tem alguma coisa que nos tira da rota, nos mantém no plano. E nós caminhamos fazendo, e desobedecendo em alguns itens. Quer um exemplo? Quando Deus pede para você perdoar. Olha eu de novo. Deus está falando aqui. Quando Deus pede para você renunciar a algo, e não é homem não, é Ele mesmo falando com você. Mas às vezes na nossa razão humana, nós preferimos caminhar. A obediência, ela vai te levar para um nível de entendimento que melhor é perdoar do que carregar fardos a vida toda. Sabe por quê? Quando você libera perdão, você vive melhor e você tem acesso a outro nível no reino espiritual. A palavra de Deus diz que você tem algo contra alguém ou contra um irmão e você vai ofertar, você deixa a oferta ali e vai se consertar com o seu irmão. Olha o peso e a importância do perdão. Tem pessoas que preferem caminhar assim. Cristo, quando estava na cruz, ele deixou o maior exemplo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu preciso buscar nesses tempos, nesses dias, essa compreensão de que a minha obediência vai ser um caminho para a minha libertação, sim. Eu não estou falando de demoniado não, tá gente? Estou falando de coisas aqui, ó, no nosso coração, que nós carregamos e não conseguimos se libertar. Por quê? Porque nós não obedecemos o que o Senhor diz. Larga isso, libera perdão, para com isso. Renuncia a isso que você está fazendo. Porque às vezes a gente busca caminhar com Cristo e a gente tem um limite, né? A gente deixa até onde Ele quer, ou melhor, onde a gente quer, achando que a gente consegue, né? Mateus pregou aqui na quarta-feira a respeito da poda. Tem coisas que Deus tem que podar em nós para que a gente dê fruto. E o que eu estou falando para vocês, isso é relevante para que vocês entendam. É tempo de renunciar a algumas coisas que têm te parado. Essa Páscoa vai ser a Páscoa, aonde eu vou renunciar. Aonde eu vou sair daqui e falar assim, ó, eu vou para o meu Getsemane e vou perguntar para Deus, Deus, como que eu faço isso? Eu não consigo fazer isso, eu não consigo. Claro, porque você não pediu para Ele. Porque sem Ele, nada podeis fazer. Eu estou falando tudo isso para que você entenda que aquele sacrifício de cruz, ele começou com obediência ao Pai. Seja feita a tua, não a minha vontade. Ou você acha que Cristo queria ser crucificado? Queria ser humilhado? Mas ele entendeu que o plano no reino espiritual era muito mais valoroso, muito mais benéfico para mim e para você. Eu preciso entender que, assim como a obediência pode ser o caminho para a sua libertação,
através de você, da tua obediência, vai ser para outras pessoas também. Como Cristo se entregou para nos alcançar, a sua entrega pode transformar a história da sua família. Ela pode mudar a história do teu ministério. A tua entrega, a tua obediência pode mudar uma geração. Você compreende isso? Imagina, Jesus disse: Pai, não dá para afastar, não. Então seja feita a tua vontade. O louvor pode estar subindo, por favor. O resultado da obediência de Jesus no Getsemane foi a concretização do plano de salvação da humanidade. Mesmo diante de angústia extrema, sabendo do sofrimento que o aguardava, Jesus se submeteu à vontade do Pai, dizendo: seja feita a tua vontade, não a minha. Olha só, eu só vou repetir para vocês o que eu disse no início. A obediência, ela teve consequências, a obediência de Jesus. Redenção da humanidade. Quando ele obedeceu, ao aceitar o caminho da cruz, Jesus se tornou o sacrifício perfeito pelos pecados, abrindo o caminho para a reconciliação entre Deus e os homens. Vitória sobre o pecado e a morte, a obediência de Jesus no Getsemane o levou à ressurreição, vencendo a morte e oferecendo vida eterna a todos que nele crêem. A submissão suprema de Jesus à vontade do Pai nos mostrou como viver em plena confiança e obediência, mesmo em meio à dor e incerteza. Todos nós temos os nossos Getsêmanes, né? Todos nós temos momentos de decisão em que precisamos escolher entre a nossa vontade e a de Deus. A nossa obediência também vai gerar frutos em nós e, como eu disse, nos outros. Quando dizemos sim a Deus, preste bem atenção nisso. Ele usa a nossa vida para tocar outras vidas. Ele usa a minha vida para tocar na vida da minha família, do meu vizinho, dos meus irmãos, dos meus amigos. Ele quer usar a tua vida. Por isso que eu disse no início que Jesus, ele venceu no Getsemane antes de vencer na cruz. Ali foi a primeira batalha dele. A agonia, a angústia, o verter de sangue pelo suor, para ele decidir: não, eu vou até o fim. A obediência de Jesus mudou a história da humanidade, o destino da humanidade. Se hoje nós temos oportunidade, privilégio, de sermos conduzidos pela soberania e poder do Senhor, é porque tudo começou com obediência. Obedecendo aquilo que Deus determinou para ele fazer, e ele deixou como exemplo, que eu preciso obedecer. A obediência de Jesus nos deixa como exemplo de que é possível, através dela, mudar o destino da nossa casa. Não sei como você está sendo conduzido por esses dias, mas algo eu tenho certeza: Deus nos chama a obedecer, mesmo quando tudo é difícil. Há um propósito maior quando você diz sim. Há uma luta, mas há um propósito maior. Quando você diz sim, eu vou te obedecer, Jesus. Sim, que o Senhor quer que eu faça isso. Está difícil para mim, mas eu vou obedecer, porque o meu destino, o destino da minha casa, está nas suas mãos. Por um sacrifício que nos libertou do peso do pecado, das amarras do inferno.
Sim, eu vou obedecer, Jesus, porque eu quero restauração na minha casa. Eu buscar na oração, no meu Getsemane, no meu secreto, buscar a direção do Senhor, e a que Ele der e obedecer. É buscar esse entendimento que houve um sacrifício profundo, uma dor, uma agonia, uma forma de pressionar, para que Jesus desistisse. E quando eu começo a imaginar de que tudo isso foi por mim, eu tenho que dar uma resposta ao sacrifício de Jesus. A primeira resposta que eu tenho que dar para Ele é obedecer. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Está difícil, mas eu sei que o Senhor não desiste de mim. Qual é o seu Getsemane hoje? Já parou para pensar? Qual decisão difícil você precisa entregar a Deus? Ele está pronto para te fortalecer, assim como Ele enviou um anjo para fortalecer Jesus no Getsemane. Na agonia, Deus enviou um anjo para fortalecer naquele momento o seu filho. Então pense, não há sacrifício maior do que Jesus, que Ele suportou por mim e por você, para que você desista. Não, Ele nos reuniu aqui para que nós venhamos a viver a Páscoa diferente, aonde Ele vai abrir a minha visão, aonde Ele vai abrir meu entendimento. Vai ser, eu preciso renunciar isso, porque eu renunciando isso, eu acesso ali. Tem coisas que ainda não acessamos no reino espiritual, porque negligenciamos a obediência. Tem coisas que a gente ainda não acessa, porque a gente se torna incapaz, se acha incapaz, porque quando eu não obedeço, a obediência ela começa a endurecer meu coração, começa a me dar as minhas convicções, a desobediência ela começa a me levar para uma rota, dizer assim, eu consigo. Esse sangue derramado na cruz é para que você tenha poder e autoridade como filho do Altíssimo. Você que entregou a sua vida para Jesus, você sabe que o plano de Deus é que você seja instrumento aonde você estiver, aonde você pisar, aonde você andar, que batam em retirada todas as hostes celestiais, coisas do inimigo, do diabo, porque você carrega a presença, algo poderoso do Senhor. Mas se eu não começo a olhar lá para a cruz, para aquilo que Ele passou por mim, e olha, eu não estou falando para você de um sacrifício que já virou talvez o nosso coração uma coisa rotineira. O Espírito Santo quer que você mude essa ótica, porque toda essa dor que Ele sentiu ali no Getsemane, e toda a dor ali na crucificação, Ele passou sozinho. O Pai não podia estar com Ele. Sabia disso? Porque naquele momento todo o pecado estava recaindo sobre Jesus. O Pai não podia estar com o Filho, porque Ele não compactua com o pecado. E todo o meu, o seu, o pecado do mundo estava recaindo sobre Jesus. Hoje, no meio da nossa aflição, no meio da nossa angústia, no meio daquilo que tenta te roubar a cada dia a alegria do Senhor, quero dizer para você, você não está sozinho. Ele ficou sozinho, para que nós tivéssemos a companhia do Espírito Santo todos os dias.
Nós não estamos sozinhos nas nossas aflições, nos nossos desafios, nas nossas lutas diárias. Você não está sozinho. Esse sacrifício tem que valer a pena. Esse sacrifício, ele tem que jorrar em meu coração e ser dizer: eu não vou desistir, eu vou renunciar. Renunciar o que tem me prendido, o que tem me roubado essa essência. Olha só, no Éden o homem escolheu desobedecer. No Getsemane, Jesus escolheu obedecer. 2 jardins, 2 decisões. Uma trouxe queda, a outra trouxe salvação. Que decisão você está tomando hoje no seu jardim? Fecha teus olhos. Enquanto o louvor vai tocar, começa a falar com o Senhor. Eu preciso tomar uma decisão hoje. Que decisão que eu preciso tomar hoje? A salvação, ela começou no jardim. E jardim fala de secreto. Antes da cruz, Jesus venceu na oração. Se você está em luta, ore. Se está em dor, se renda. A vitória, ela começa no secreto. Ela está começando hoje no secreto, porque Jesus, o Senhor, está aqui. Jesus, ele nos mostra o caminho com a sua oração no Getsemane. Não seja a minha vontade, mas a tua, papai. Onde está o seu Getsemane hoje? O que você precisa entregar para o Pai para viver a vontade dEle? É hoje um tempo de decisão. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Vai ficando de pé no seu lugar e adorando. Será seu grande amor, ó morte, onde estás, o Rei? E Ele venceu, e pra sempre exaltado é, pra sempre. Nada vencerá o seu grande amor, ó morte, meu rei, Ele ressuscitou e hoje vive, pra sempre exaltado é, pra sempre
pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Eu não posso encerrar antes de fazer alguns convites. O primeiro convite é para você que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que nessa noite você entendeu que existe um Deus que não te abandona. Há um Deus que em todo tempo está com você. Há um Deus que cuida de você. Há um Deus que te chama para perto, te chama para ensinar, te chama para cuidar de você. E se você se encontra nessa noite aqui e deseja entregar a sua vida a Jesus, levanta a sua mão, porque eu quero orar por você. Aonde você está, levanta a sua mão. Eu desejo, eu quero aceitar Jesus. Eu estou vendo a sua mão levantada. Sim. Há um lugar especial para a vontade do Pai, que ela é boa, ela é perfeita. Sim. Se você deseja aceitá-lo como o único e suficiente Salvador, aquele que vai te conduzir todos os dias, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Mas também tem um outro convite. Para você que entendeu que passou o teu tempo caminhando com Jesus e acabou percebendo nessa noite que você precisa recomeçar com Jesus. Você que levantou sua mão, pode vir, filho. Eu quero orar por você. Tem lugar aqui para você, vem. Amém. É para você compreender que eu caminhei por um tempo. Isso, filha, vem. Vem. Essa é a Páscoa. É a Páscoa do Senhor. É a Páscoa do Senhor. Mas eu tenho um convite para você que entende que precisa recomeçar urgente, precisa voltar a caminhar com Jesus, precisa de um recomeço. Eu chamo você também, vem aqui para frente. Você que diz, olha, eu preciso voltar para Jesus de uma maneira que eu nunca fiz. Eu compreendi nessa noite que eu preciso recomeçar. Você está aqui nessa noite, levanta sua mão, ou você não vem correndo. As horas já estão passando, eu preciso orar, eu preciso fazer o terceiro pedido ainda. Mas eu quero fazer esse pedido para você que deseja recomeçar. Você entendeu? O Senhor, Ele quer te conduzir para esse caminho de obediência. Isso, é isso. Ele quer que você recomece, Ele não quer que você perca tempo. Ele te chama assim, Ele te chama para um recomeço, para uma nova história. Olha só, eu vou dizer para você entender de uma vez por todas. A cruz não foi um acidente, ela foi um propósito. Por isso que eu convido você a se entregar a Jesus, ou um recomeço, porque a dor de Jesus não foi derrota, foi vitória. Porque a morte não foi o fim, foi o começo de uma nova história para mim e para você. Eu não posso te fazer esse convite, mas se você deseja no final, me procure o pastor Mário, procure algum líder, nós queremos orar. A Páscoa diferente esse ano, memorável, com entendimento. Nos alegramos por vocês aqui na frente. Você sabia que quando um pecador se arrepende, tem festa no céu? É magnífico, é sobrenatural.
aonde a estrutura celestial, o reino espiritual, ele se move, ele move o movimento, muda aquela rotina, sabia disso? Por causa da sua vida, por causa da sua decisão. Deu uma parada no movimento para poder comemorar. Não parou, o reino espiritual não para, mas houve um movimento extra ali, por causa da sua vida, por causa da sua decisão, por causa da sua e da sua. E se tem festa no céu, nós vamos fazer uma festinha aqui, porque não se compara com o que está sendo feito no céu. Anjos estão celebrando pela vida de vocês. Então vocês me ajudam aí no 3, vocês vão virar para lá, para ver a igreja que quer receber vocês, com alegria, para viver um propósito que Deus tem preparado para vocês, amém? Então vamos lá no 3. Um, 2, 3, sejam bem-vindos! Aleluia! Aê! Completou! Agora eu quero rapidamente fazer um pedido, para a gente estar encerrando. Nessa noite é o momento de se render ao Senhor, à vontade dEle. Eu quero orar por aqueles que estão enfrentando lutas interiores. E precisam dizer, seja feita a tua vontade. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente. Nós vamos orar. Mas você que sabe que está tendo lutas interiores, brigas internas, que tentam te afastar do caminho, que precisam se render ao Senhor e dizer, Senhor, faça a tua vontade, a minha vontade eu já não tenho mais a não ser a tua. Curva a tua cabeça, põe a mão no teu coração. Pai, eu quero nessa hora, nesse momento, Pai, me juntar aos meus irmãos e irmãs, nessa hora, Pai, onde nós entendemos que nessa noite será memorável para nossas vidas, porque entrou uma compreensão e uma maturidade diferente daquilo que é o reino espiritual, do teu sacrifício, de tudo que o Senhor fez por nós, Pai. E é com esse poder que foi entregue ali na cruz, o sangue derramado, vertido na cruz. Sim, Deus, Pai, eu peço que o Senhor visite essa pessoa que está necessitando, Seu Deus, de uma intervenção do Senhor. Sim, Deus, na mente e no coração. Se você está tendo alguma perturbação, quer pôr a mão na sua cabeça, ponha. Pai, em nome de Jesus, as vozes, Pai, as coisas que vêm querendo, Pai, desfocar, Seu Deus, o teu filho. Sim, Deus, as preocupações, Pai, em nome de Jesus, eu quero interceder junto com o poder do teu nome, pelo sangue derramado na cruz, por esse poder que foi estabelecido pelo teu sacrifício. O inimigo, ele não pode mais colocar a mão no filho amado do Senhor. Ele não pode colocar a mão nos descendentes, Pai, do filho do Senhor, Pai. Sim, Deus, eles não podem mais colocar a mão na igreja do Senhor. Por isso, Pai, toda confusão de mente, sim, Deus, todo espírito contrário que tenta, Seu Deus, Pai, paralisar, Pai, perturbar os teus filhos, Pai, pelo poder do nome de Jesus, sai agora, Pai. Eu determino, Pai, porque é o teu poder, é o sangue derramado, Pai, do Altíssimo ali na cruz, que dá poder e autoridade nessa noite, para determinar a libertação. Ser liberto nessa noite, das vozes que queiram, Seu Deus, Pai, afetar a tua mente. Sim, seja liberto do desânimo, seja liberto dessa vontade de anular com a própria vida. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus diz
ser liberto dessa vontade de tirar a própria vida. O poder do sangue derramado na cruz está aqui nessa noite para te libertar. Ser liberto dessa desistência, diz que tenta fazer você desistir. Ser liberto dessa condição de estar aí todo dia sendo atacado. Hoje, pelo poder do nome de Jesus, cessa-se isso nessa noite. Ser curado nessa noite. Sim, você que tem alguma enfermidade, o sangue de Jesus, que foi derramado ali na cruz, tem poder para curar. O sacrifício de Jesus te dá condição de nessa noite ser curado. Pai, traz uma unção de cura nessa noite, Pai. Sim, Pai, em nome de Jesus. Ser liberto. Ser liberto das palavras que disseram para você, que te colocaram como inferiorizado. O Senhor diz: você é meu filho e a minha filha amada. Há uma voz do céu mais forte que a voz do inferno, que diz para mim e para você nessa noite: ser liberto de toda maldição em nome de Jesus. Pai, que haja liberdade no meio do teu povo. Pai, essa Páscoa será uma Páscoa memorável, onde no final, sim, como no terceiro dia o Senhor ressuscitou, nós teremos testemunhos, porque será um dia, será um tempo do manifestar do teu Espírito Santo. Pai, abre entendimento, Pai, de cada um aqui, Pai, para que eles entendam o que nós estamos fazendo aqui. Ele está, Senhor Deus, no reino espiritual, está se movendo, está liberando sobre a vida de cada um. Há uma liberação nessa noite de cura, sim, de restauração. Há uma liberação de acessos, para que nós possamos compreender esse acesso. Há uma liberação de entendimento. Há uma liberação, porque escamas estão caindo. Escamas estão caindo nessa noite. Os olhos estão sendo abertos. O sacrifício do Senhor, nós vamos responder com a nossa fé. Nós vamos responder, Senhor Deus, Pai, com a nossa obediência ao Senhor, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu entrego esta oração ao Senhor, Pai. Que cada um de nós continue pensando, reverberando no seu pensamento: foi por mim que o Senhor morreu, foi por mim que o Senhor entregou-se totalmente para que hoje eu fosse liberto. Ser liberto de toda amarra, ser liberto de toda contrariedade, ser liberto de todo pensamento. Jesus é vida. Jesus é vida. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Obrigado por esse início, Pai, de Páscoa, de celebração de Páscoa, Pai, nessa sexta-feira. Nós vamos responder sim, com a nossa obediência ao teu sacrifício. Muito obrigado, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Vou pedir para você, no seu tempo, na hora que estiver saindo, vou pegar o gancho do pastor. Tira aí uma selfie, publica lá, pode pôr @Galagoinha, coloca lá. Foi por mim. Foi por mim. Foi por mim que ele morreu.